Olá, prezados amigos, irmãos, ouvintes, internautas. Quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor, também com um desejo sincero no meu coração de que todos estejam bem diante da Santa Avó Rosa, diante do Santo Irmão Aldo, e também estejam todos gozando de muita saúde, paz e felicidade. Prezados irmãos, hoje eu quero mais uma vez meditar com os irmãos, refletir num ponto muito importante da nossa vida. E eu posso dizer, irmãos, que é um assunto muito importante que o nosso Santo Irmão Aldo, ele sempre procurou nos incentivar para que isto fosse uma realidade na nossa vida. Quero, irmãos, falar sobre a união. Nós podemos observar que sempre no início de um novo ano, e nós aí estamos iniciando um novo ano, estamos aí nos primeiros dias deste ano de 2021, e nós podemos observar que os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, eles publicaram em nosso boletim um tema muito interessante, um tema muito importante, falando a respeito da união. Inclusive, é uma mensagem transcrita no nosso boletim, uma mensagem do nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, e é muito importante, ao iniciarmos um novo ano, nós então analisarmos a nossa vida. Irmãos, e como eu ainda disse em uma reflexão nossa passada, nós precisamos analisar se realmente estamos cumprindo com aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm nos pedido, e com aquilo que nós temos prometido. Então, irmãos, eu quero falar sobre a união. Por quê? Porque, irmãos, eu me lembro que há muitos e muitos anos que eu frequento as reuniões da igreja, irmãos, e tomo conhecimento das mensagens do nosso Santo Irmão Aldo, agora dos nossos irmãos do Conselho. E sempre, irmãos, no início de um novo ano, nós recebemos mensagens falando a respeito da união. E ainda me lembro que o nosso Santo Irmão Aldo, ele sempre, quando falava a respeito da união, ele dizia que sem união nós não seremos, então, a igreja vitoriosa. Então, observe, irmãos, que é muito importante esta virtude na nossa vida. Às vezes muitos não valorizam, como eu disse, às vezes muitos prometem, às vezes muitos ouvem falar de união, irmãos, mas quando se deparam com, às vezes, um momento na sua vida, um momento que, às vezes, de intriga, às vezes de provocações, irmãos, a pessoa não pensa duas vezes para revidar, para também atacar a outra parte, criando situações, irmãos, difíceis, situações, irmãos, muito desagradáveis na obra da nossa igreja. Então, irmãos, observe que nós precisamos, então, como eu ainda falei na outra reflexão, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Porque, irmãos, não basta somente nós ouvirmos falar a respeito de união, irmãos, e quando depararmos com certas situações, nós então não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Isto, irmãos, é a semelhança de um soldado que ele é preparado para ir a uma guerra e recebe ali uma arma para se defender, e chega no momento, irmãos, do ataque inimigo, ele esquece daquela arma, deixa aquela arma do lado, irmãos, e não faz uso daquilo que aprendeu, daquilo que foi treinado. Então, com certeza, ele perderá aquela guerra. Então, observe, irmãos, que na nossa vida espiritual, nós estamos numa guerra espiritual. Não é uma guerra contra a carne, não é uma guerra contra o sangue, é uma guerra, irmãos, espiritual, é contra os espíritos, é contra o espírito das trevas, que quer derrubar a nossa vida, quer derrubar, irmãos, a nossa igreja.
E nós somos então, irmãos, pedras fundamentais para mantermos a nossa igreja sempre viva, sempre vencedora. Porque, irmãos, muito embora Deus, a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo tenha todo o poder, irmãos, de dominar a nossa vida, porém, eles precisam que nós venhamos então dar condições a eles. Então nós precisamos abrir o nosso coração, abrir o nosso espírito e deixar que eles trabalhem, irmãos, na nossa vida. Então não adianta ouvirmos falar tanto de união e não colocarmos em prática. E nós temos este dever, irmãos, nós temos esta obrigação de promovermos a união, seja na igreja, seja no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que o apostólico esteja, ele tem esse dever, ele tem esta obrigação de promover a verdadeira união. Irmãos, eu ainda me lembro, eu sei que eu já citei isso algumas vezes nas minhas reuniões e principalmente aqui neste canal, através das nossas reflexões. Eu me lembro que a missionária Odete, ela falou certa vez a respeito da união. Ela disse que Jesus muito falou a respeito da união, muito pregou. A Santa Vó Rosa também muito falou, muito pregou a respeito da união. E hoje, nos nossos dias, irmãos, o nosso Santo Irmão Aldo também muito pregou. Ele muito nos ensinou, muito nos incentivou a promovermos esta verdadeira união. E nós vemos, irmãos, que para muitos isto foi em vão, porque ainda vemos que muitos se deixam levar pelo orgulho. Às vezes, irmãos, eu digo orgulho, porque a pessoa que tem humildade no seu espírito, no seu coração, evita qualquer contenda, qualquer discussão, qualquer desunião, principalmente, irmãos, no seio da nossa igreja. Então nós precisamos analisar muito a nossa vida e os nossos atos. Irmãos, e digo-lhes que a união é muito importante. O nosso Santo Irmão Aldo sempre dizia, como eu acabei de dizer, que sem união nós não seremos a igreja vencedora. Irmãos, isso é uma realidade. Tanto é verdade que Jesus, lá na sua oração, naquela oração que ele fez lá, momento antes de ser crucificado, oração esta que ficou chamada oração sacerdotal, ele rogou a Deus, o nosso Pai, pela união do seu povo daquela época e para nós também, porque ele disse: não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmãos, e num certo momento ele disse que rogaria pela união do seu povo para que o mundo cresce que Deus havia lhe enviado a este mundo. Então observe, irmãos, que hoje nós podemos trazer para a nossa vida isso também. Então, para que o mundo creia, para que o mundo veja que Jesus voltou, que formou outro Consolador, formou profeta no nosso meio. Então, irmãos, nós precisamos desta união. Eu ainda cito para os irmãos outra coisa também que eu gosto sempre de citar, uma revelação, uma visão que a Santa Vó Rosa teve lá no início da obra da nossa igreja, quando Jesus mostrou a ela inúmeras luzes que brilhavam, e ela perguntou a Jesus o que eram aquelas luzes, e Jesus disse: e estas luzes são os apostólicos que hão de surgir na face da terra para clarear o caminho da humanidade. Então observe, irmãos, que o apostólico sozinho, obediente, consagrado a Deus, a Santa Vó Rosa, irmãos, dedicado à obra da nossa igreja, ele é uma luz a brilhar. Agora imagine, irmãos, vários apostólicos, dezenas, centenas, milhares de apostólicos unidos na mesma fé, no mesmo ideal, no mesmo amor. Então, irmãos, ele não será uma luz, será um grande clarão. E isto, então, chamará a atenção da humanidade, principalmente daqueles que sofrem neste mundo, que estão iludidos, que procuram o verdadeiro caminho do reino dos céus. E nós temos esta missão, nós temos este dever, e precisamos então, irmãos, sempre eu digo, sacrificar a nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, para promovermos então a verdadeira união, promovermos a paz no meio do povo apostólico, para que o mundo creia que Jesus voltou, para que o mundo creia que a Santa Vó Rosa é o Consolador e que o nosso Santo Irmão Aldo é o último profeta formado nesses dias presentes para mostrar a todos os interessados o
caminho do reino dos céus. Então, irmãos, vamos neste novo ano cumprir com a nossa missão. Irmãos, e digo-lhes, não é fácil, é difícil, porque a luta é grande. Porém, irmãos, não é impossível. Basta termos dedicação, basta termos amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. Amor, dedicação, irmãos, para com a nossa igreja, para com os conselhos e ensinamentos da Santa Vó Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. E tudo isso, irmãos, se nós fizermos, então tudo isso irá superar momentos difíceis da nossa vida, às vezes momento, como eu disse, de intriga, às vezes de uma discussão. Então tudo isso irá superar e sairemos vitoriosos, porque às vezes existem aqueles que falam, mas eu fiz isso porque fulano, às vezes fulano me provocou, mas é fulano que falou mal da minha vida. Irmãos, existe um ditado: quando um não quer, dois não brigam. Então esse ditado é muito certo. Então, irmãos, se um não quer promover a desunião, não quer tirar a paz tanto do seu coração quanto do seu irmão, então, irmãos, as intrigas com certeza não irão acontecer. Basta sermos humildes para ouvirmos, acatarmos os ensinamentos da Santa Vó Rosa e também do nosso Santo Irmão Aldo. E também aquela dica da Santa Vó Rosa quando ela disse: diante de um fato inusitado, contem até 10. E aí a sua pessoa então irá agir com a razão e não com a emoção, e sairá então vitorioso em qualquer situação. Fica aí, prezados irmãos, esta dica, esta orientação a todos, e que cada um guardem consigo esses ensinamentos da Santa Vó Rosa, esses ensinamentos do nosso Santo Irmão Aldo, que é para o nosso próprio bem, é para a nossa vitória, também para a vitória do Reino dos Céus, vitória da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A todos o meu abraço, fique com Deus, fique com a Santa Vó Rosa e com o nosso Santo Irmão Aldo. E até o nosso próximo encontro.